Queridos, eu nessa noite vou falar sobre gratidão. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração, esse é o tema. E para ser mais específico é gratidão, a memória do coração. Eu queria ler aqui uma frase, que eu não achei o autor, mas eu achei ela muito interessante. Ela diz assim: orar antes de fazer algo é dependência. Orar depois de fazer algo, é gratidão. Amém? E eu queria ficar com essa primeira oração aqui. Orar antes de fazer algo é... Curva sua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, estamos aqui nessa noite. E essa noite ela é, sim, em homenagem ao Senhor. Estamos aqui para te cultuar, para te adorar, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossa família, por livramentos, bênçãos alcançadas, por vitórias, por ouvir sempre a nossa oração, por nos ensinar o caminho da eternidade, por nos salvar, por nos perdoar, Senhor. Tantas coisas para agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado por cada família aqui representada. Muito obrigado por cada crente, Senhor, adulto, criança, Senhor, por todos que aqui estão. Todos vieram por causa do Senhor. O Senhor é objeto da nossa adoração. Estamos aqui para te servir, Senhor. Usa-nos para a honra e glória do seu nome. Amém. Gratidão, a memória do coração. O Salmo 103, verso 1, verso 2 diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Na Bíblia, gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. A vida, a saúde, a família, os talentos, as capacidades, os amigos, a fé, enfim, tudo que temos e somos, nos foi dado. Tudo que você é, tudo que você diz é meu, é nosso, veio de Deus. Você crê nisso? Principalmente aquilo que você gosta, aquilo que você ama, aquilo que te faz feliz, com certeza veio do céu para a tua vida. E o que pode estar no coração de alguém que recebe tantas coisas, que tem consciência de que tudo que possui, inclusive a própria vida e a sua consciência, veio de Deus. A nós cabe o quê? Gratidão. Amém? Sermos gratos. A gratidão nos leva a algumas coisas. Por exemplo, reconhecer quem Deus é. Vou dar aqui um exemplo de coisas que Deus é: misericordioso, salvador, protetor, abençoador e bondoso. Você acredita nisso? Mas essa gratidão, isso que eu acabei de citar, de reconhecer quem Deus é uma atitude interna. Você tem que ter essa atitude, essa consciência interna de que Deus é algo para você, ou alguém muito importante, por todas as benesses, por todas as bênçãos que Ele lhe concede. Mas não é só isso. A gratidão também nos leva a testemunhar os feitos do nosso Deus, ou seja, bendizer o nome dEle. Bendizer quer dizer exaltar, elevar o nome de Deus. É o que a gente faz numa noite como essa de culto. Não pode estar restrito só a este momento, amém, queridos? A sua vida deve ser uma vida de louvor, uma vida que bendiga o Senhor. Quando você sobe no ônibus, quando você entra na fábrica, quando você entra no escritório, quando você está conversando com o vizinho, a maneira como você trata o esposo e a esposa, a maneira de educar os seus filhos, tudo isso tem que ser para o louvor e glória de Jesus. E tudo isso tem que demonstrar a sua gratidão. Porque afinal de contas, você entra no emprego, você entra, aliás, no seu trabalho, seja numa fábrica ou no escritório, logo de manhã, por exemplo, amanhã é segunda-feira, né? Tem gente que se pudesse tirava do calendário a segunda, né? Ah, a segunda-feira é brabo, né? É porque o domingo foi de moleza, geralmente, né? Aí domingo, segunda-feira tem que recomeçar de novo. Mas que seja,
Você já vai para o trabalho de cara feia. Ei, e se não tivesse o trabalho? Aí você se depara com o Mercedão que você toma, Mercedes 180, né? Aquele ali de baixo, ali da Eco. Você e 180 coleguinha. Aí, tudo apertado, aquela fila enorme. Aí você já começa a reclamar. Ei, mas você tem um passe para você subir naquele ônibus, não tem? Você tem 2 pernas para poder ficar de pé na fila, não tem? Quando você está dentro do ônibus, mesmo que está todo mundo ali bem unido, mais do que a gente está aqui, né? Bem apertadinho. E ainda tem aquele abençoado cobrador que fala assim, dá um passinho para trás, por favor, né? Isso acaba com a gente, né? Acaba com a gente. Então mesmo assim, você tem que falar, poxa, eu estou aqui de pé, me sustentando pelas minhas próprias pernas. Estou segurando com os meus braços. Estou indo trabalhar num lugar que vai me prover tudo o que eu preciso e a minha família. Percebe, se você pensar assim, a atitude que vem na hora não é de reclamação, mas a atitude de gratidão. E é essa que eu e você temos que ter. Ah, minha vida não está bom, hoje eu comi arroz, feijão e zoião. Tem gente que não tem isso não. Se você parar para pensar, tem gente que não tem isso. Eu não aguento mais comer salsicha, nem falando em salsicha. A salsicha, só como salsicha com molho. Pois é, tem gente que nem tem isso. Agradeça a Deus em todos os momentos da sua vida. Porque é o Senhor que tem sustentado você. Nos momentos bons e nos ruins. E os momentos ruins, eles são tão importantes quanto os bons. Como é que você ia saber o que é bom e o que é ruim se não tivesse diferença? Parou para pensar nisso? E os momentos difíceis, quando eles são seguidos dos momentos bons, nos leva também ao mesmo sentimento. Sentimento de gratidão. Obrigado, Senhor, acabou. Não aguentava mais comer ovo. Estava quase criando pena, Senhor. Aí já começa a comer um filezinho, né? Coisa boa. É assim, a gratidão tem que estar no lábio do crente, sempre, amém? A gratidão também nos leva a não esquecer o que Deus fez. E isso muito tem a ver com o tema que é gratidão, a memória do... Porque é no coração que a gente leva as coisas, não é? Então, ela é importante para nós, a gratidão, porque nos leva a não esquecer o que Deus fez. O verso 2 do que nós lemos aqui, do Salmo 103, diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma de suas... Gente, não tem coisa pior do que você lidar com gente ingrata. Eu tenho certeza que você já passou uma situação de ingratidão, que você ajudou alguém e de repente você descobre por um terceiro, ou pega a pessoa reclamando de você. E você, poxa, mas eu ajudei tanto. Quero falar para você que nem Deus gosta disso. O povo de Israel era campeão em ser ingrato. E a outra palavra para ingratidão, quando acontece isso, é murmuração. Porque a pessoa, ela não se contenta só em sentir aquilo. Ela começa a expressar. Aí ela começa a falar, começa a reclamar. E isso vira murmuração. Nem Deus gosta de lidar com isso. Agora imagina, com os filhos dele, que sou eu, que é cada um de vocês. Você acha que ele quer receber de você a murmuração, a ingratidão? Tudo que ele espera de você é as mãos erguidas, os olhos fechados, o pulo, o glória, o obrigado, Senhor, por mais um dia. E às vezes o que ele tem de você não é isso. Quem está vivo aí, diga glória a Deus. Olha uma definição aqui de gratidão para você. A gratidão não é algo natural. Precisa ser cultivada. Amém? Diga, a gratidão não é algo natural. Precisa ser cultivada. Poderia dizer diferente aqui, você vai repetir também, ó. A gratidão é fruto de ensino e principalmente de prática.
Alguém vai ensinar, alguém vai aprender, e alguém aprendendo tem que praticar. Porque a vida cristã, a fé cristã é feita de práticas diárias. O tempo inteiro nós estamos praticando. Porque afinal de contas, o começa aqui, amém, irmãos? A gente começa a praticar como é a vida no céu, é aqui. Tem gente que acha que é só quando subir que é. Não, o céu começa aqui. Jesus veio inaugurar o tempo do céu, a era do céu, aqui na terra. É chegado até vós o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus veio trazer o céu para mim e para você. Então o céu começa aqui. Você começa a praticar, começa a viver como um cidadão dos céus, ainda aqui na terra. Diga assim, graças a Deus. E falando de fruto, de ensino, né, de prática, nas Escrituras vemos homens de Deus construindo altares e memoriais ao Senhor. Lembra que um pouquinho atrás eu falei que uma das coisas da gratidão é que ela nos leva a esquecer, a não esquecer o que Deus fez? Pois é, isso é bíblico. E por vezes, os homens de Deus ensinaram. Tem várias passagens, tem passagens que Abraão ergueu um altar em Siquém, o altar da promessa. Tem uma outra passagem também do altar da comunhão que ele ergueu também em Betel. Altar do recomeço, altar no Moriá. Tem também Josué, em Josué 4 ao 7. É feito por Josué um memorial de 12 pedras, que é quando ele passa pelo Jordão a seco. E Jacó também fez um memorial em Gênesis 28, 18. O que é um memorial? É algo que quando a pessoa estiver de frente com aquilo, passar por aquilo, ela vai se lembrar. Aquilo representa algo que aconteceu em algum momento. Aqui na cidade, por exemplo, se você for ali no Banhado, você já viram uma estátua de um soldado lá? Aquilo ali tem uma representação, não é? Se não me engano, são os expedicionários da Segunda Guerra, é isso? A Revolução de 32? É isso mesmo? Então, veja só, aquilo representa algo. Se você for em diversos lugares, você vai achar monumentos. Todos eles são memoriais, para que as pessoas se lembrem de algo que aconteceu. Amém? Você tem erguido um memorial para não se esquecer daquilo que Deus tem feito por você? No livro, se eu não me engano, também de Juízes, depois do falecimento de Josué, aliás, perdão, é no livro de Josué mesmo, parte da tribo de Benjamim faz um altar, que não era um altar onde se queimaria nenhum tipo de oferta, mas era só para lembrar, porque eles ficavam de um lado do Jordão e o restante das tribos do outro, para que os filhos deles se lembrassem de que o mesmo Deus que estava lá do outro lado do Jordão era o mesmo que estava ali com eles, que eles eram tão tribo de Israel quanto os outros que passaram para o outro lado. E fica muito claro isso. E o povo que estava além do Jordão ficou bravo, achou que aquilo era um absurdo, era uma heresia, era uma bagunça, e queriam até guerrear contra os seus irmãos. Mas aí eles vieram e explicaram: não, isso aqui é um memorial. Isso aqui é para que os nossos filhos, quando eles nos perguntarem, a gente possa ensiná-los. Nós também pertencemos ao povo de Deus. E contar as histórias que eles viveram no deserto. Eu e você temos que estar sempre erguendo memoriais aquilo que o Senhor tem nos dado, pelas bênçãos alcançadas, pelos livramentos, pelas vitórias. É muito importante isso, irmãos, porque isso mantém acesa a chama da fé. Quando você está sempre lembrando do que Deus faz, a sua fé ela não fica vacilando. Quando vem alguma coisa ruim contra você ou contra mim, a gente lembra que o Senhor já fez. E por aquilo que Deus já fez, nos dá certeza, convicção, fé de que Deus fará novamente. Aí o medo, a ansiedade, a preocupação, tudo é menor. E a gratidão nos ajuda nisso. Quando você é uma pessoa sempre grata, você está sempre lembrando do que o Senhor fez, e isso te mantém de uma certa forma em segurança contra os males que o diabo às vezes lança sobre nós. Diga assim: obrigado, Senhor. Isso é gratidão.
Mas para que esses memoriais? Como eu disse, para contarem aos outros, para não se esquecerem e para expressar sua gratidão pelo que Deus havia feito. A gratidão é um sentimento poderoso e verdadeiramente transformador, pois nos leva a reconhecer e a valorizar o que é bom. Ela nos leva a identificar as coisas boas que acontecem conosco e com as pessoas que estão próximas a nós. A maioria de nós sabe que a ação de graças é uma boa prática, mas muitas vezes não conhecemos o poder da gratidão e não sabemos por que agradecer é tão importante. E nessa noite, eu queria que o seu coração, como um baú que às vezes se abre, pudesse estar aberto, para que todas as suas lembranças de vitórias, de conquistas, de bênçãos, de momentos felizes que foram dados pelo Senhor, possam sair e voltar a refrescar sua memória, e te fazer ser feliz por aquilo que Deus já fez. Amém, meus queridos? E a primeira coisa que eu quero falar sobre a gratidão, nesse aspecto, é que gratidão é cumprir o mandamento bíblico. Gratidão é cumprir o mandamento bíblico. Muitas vezes fazemos da vontade de Deus um grande plano místico, quando às vezes é simplesmente obediência. Se é um mandamento, eu tenho que obedecer. Deus manda e eu obedeço. E isso também é prova de que eu tenho fé em Deus. E parte de sua vontade para nós é sermos gratos, não apenas nos dias ensolarados, ou seja, os dias de bênção, os dias de abastança, né? Nos dias de vacas e espigas gordas, não é? Mas nos dias difíceis também. Além de uma excelente prática para a vida cristã, a gratidão é uma ordenança bíblica e um poderoso antídoto contra a murmuração. Quer parar de reclamar? Começa a lembrar do que Deus fez. Quer sair? Sabe aquela vitrola, como é, disco furado que falava, né? Que fica batendo. Quem é do tempo aqui do disco aqui? Quem é do tempo do bolachão aqui? Vitrola arranhada, disco. Nossa, Deus. Alguém conhece pelo menos o que é CD aqui? Misericórdia, Jesus. Vou ficar quieto aqui. Se eu começar a levantar muita lebre, vamos descobrir a idade da gente, né? Vou ficar quietinho aqui então. Olha só o que diz em Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Olha só, o conselho da palavra do Senhor não vou dizer nem que é conselho, é ordem, né? Deem graças em todas as circunstâncias. O que é circunstância? É o que acontece no dia a dia. Em qualquer situação que você estiver envolvido, você deve dar graças a Deus. Está dirigindo, pneu furou, quase perdeu o controle, encheu a calça de tanto medo que ficou, né? Para o carro e faz o quê? Xinga? Não, agradece pelo livramento. Perdeu o ônibus, filho da mãe daquele motorista, eu fiquei dando com a mão e ele não parou. Vai ficar xingando? Não, agradeça. Até porque você não sabe o que pode acontecer dentro daquele ônibus. Teve muitas pessoas que já perderam trem e ônibus e reclamaram, e depois quando soube, você soube, o trem descarrilhou lá na frente. O ônibus capotou. Às vezes fazia parte do plano de Deus te proteger, te dar livramento, e você está reclamando. Tem coisa pior, a gente que é pai, que você está fazendo um negócio para o filho, ele está chorando, e você, calma, você não está entendendo. Calma, eu estou fazendo para você, a criança chorando. Não dá um tapão, mas você não dá, né? Você respira fundo, você fala paz interior, né? Você pensa em Deus. Não é difícil quando a criança faz isso? E às vezes a gente faz isso também com Deus. Deus está abençoando, eu estou abençoando. Oh, querido, eu estou te dando a bênção. Você está reclamando, você não sabe nem o que eu estou fazendo. Desconfie quando as coisas difíceis acontecem na sua vida. Porque em todas as circunstâncias, eu e você devemos dar graças. Veja, a Bíblia não abre precedente para algum momento você murmurar, você reclamar,
você desacreditar. A todo instante você é chamado a dar. Diga assim: obrigado, Senhor. Você deu graça. E olha só, ainda fala aqui: esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas eu já fiz uma oração que é assim: Senhor, me coloca no centro da sua vontade. Que é um troço que surgiu lá para o final da década de 80. Não tem na Bíblia, irmãos. Alguns adoradores começaram a orar assim, alguns pregadores. E aí esse tal do centro da vontade é difícil. Eu não sei se eu meço dois passos para cá, dois para trás, e acho que o meio é aqui é o centro. Eu fico desesperado procurando esse centro. Não, a Bíblia diz que eu posso cumprir a vontade de Deus, amém? Se é o centro, se é a quina do centro, né, da vontade, se é a parte de trás, não sei. Eu sei que eu posso cumprir a vontade de Deus, o desejo de Deus, o propósito de Deus na minha vida e na sua, amém? Quantos querem cumprir o propósito de Deus? Jesus amado. Irmãos, quem deseja fazer a vontade de Deus? Amém. Me ajuda aí, me ajuda a pregar, por favor. Então, quando eu sou grato, eu cumpro em minha vida a vontade de... Diga assim: ser grato é ser obediente. Gratidão é cumprir o mandamento bíblico. Ser grato é ser obediente. Outra coisa que eu quero falar com vocês: a gratidão é prova de fidelidade a Deus. Quer saber se você está sendo grato? Preste atenção. O primeiro conselho é se você está cumprindo o mandamento. Se você é alguém que está preocupado em fazer a vontade de Deus mais do que a sua. O segundo, que eu disse aqui, a gratidão é a prova de fidelidade a Deus. Só isso já seria motivo para dar graças a Deus. Nossa gratidão glorifica a Deus quando exaltamos, não os dons, mas o doador. A gratidão nos ajuda a perceber que tudo o que temos não vem de nós, mas de... Olha só, nós temos um querido amigo bíblico, né? E ele aqui a passagem sobre a história dele nos relata, nos dá uma pista, uma direção do que é ser grato e provar a fidelidade sendo grato. Jó capítulo 1, verso 20 a 22, olha só o que diz a escritura. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Agora preste atenção. Então prostrou-se no chão em adoração. Depois de cometer contra si mesmo um ato de humilhação, ele se prostra no chão para se humilhar ainda mais e adora o Senhor. O único que está apto a adorar o Senhor é aquele que tem um coração grato. Jó não estava no melhor momento deles, irmãos. Há dias atrás o pastor pregou sobre Jó aqui e falou de tudo que ele perdeu. Além de toda a fazenda, de toda a riqueza, ainda perdeu os filhos. E tem riqueza maior para se perder do que a família? Deus deixou só ele com aquela mulher lazarenta dele, reclamona. Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele ficou com ela, né? Porque depois fez mais filho nela. O Jó era danado, hein? O bichão era terrível. Olha só. E disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei, ou seja, retornarei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do... Eu vim para esse mundo, eu não tinha nada. E quando eu sair desse mundo, também não levarei. Então ele era grato por aquilo que Deus deu, a experiência de vida, de aquisição, de relacionamento, por ter amado seus filhos, por ter ensinado os filhos, por ter conhecido pessoas, por ter possuído coisas. Ele era grato por toda a experiência de vida. E se agora, naquele momento, que ele considerava o final de sua vida, essa era a visão dele, ali era o fim, ele se tornava grato por aquilo que Deus tinha dado.
E olha, ele perdeu muita coisa. Nós temos um amigo, e eu chamo de amigo porque é uma pessoa que já tem uns 2 para 3 anos que a gente o conhece, faz fretes para a gente, principalmente na época de acampamento, vizinho do Domênico e do Lúcio, né, o Bigode. Eu não sei o nome dele, mas é Bigode. Bigode. Vamos deixar com o Bigode, é melhor. Ele perdeu a filha, que atentou contra a própria vida. Eu confesso para você que eu queria mandar uma mensagem, eu não sabia o que falar. E a Rosa ia falar, você não vai mandar mensagem para o Bigode? Eu falei, eu vou, filha, mas eu estou pensando o que você vai falar, pessoa. Veja só, você pode ter perdido emprego, perdido sapato, perdido algum objeto seu, alguma coisa, até que você gostava muito e ficou triste de ter perdido. Mas perder o filho, perder a família, nada repara isso. A minha avó, por parte de mãe, teve 11 filhos. Mas um dia ela conversando comigo, ela falou que ela teve um outro. Ou seja, 12. E ela perdeu. E ela falou assim, você acredita que ainda hoje eu sinto a perda dessa criança? Eu falei, Jesus, uma mulher com 11 filhos está reclamando de um que perdeu. E nem formado foi. Foi, sabe aqueles abortado? Sabe, naturalmente, má formação. Eu sinto tanto. Eu falei, mas vou depois de 11. Obrigado, Senhor, por ter levado esse. Cria ele para mim. Para você ver como é que é difícil. Jó estava nessas condições. Mas mesmo assim não faltava louvor, não faltava adoração, não faltava gratidão no coração daquele homem em relação a Deus. Ei, independente do tamanho da sua perda, ou talvez de algo que não possa ser reparado, que nunca falte gratidão a Deus na tua vida. Deus quer no momento mais difícil da sua vida, ver se você é fiel. E você prova que você é fiel a Deus quando você é grato no momento ruim. Quando no momento ruim você lembra das coisas boas que Ele fez para você. Não reclame, não murmure, agradeça. A murmuração afasta a bênção de você. Mas a gratidão aproxima os céus da sua vida. Eu podia ter falado, aproxima a bênção, mas eu falo os céus porque imagina o que tem nos céus para você. Toda sorte de bênção. Tudo vem de lá para nós, amém? O versículo 22 ainda diz assim, o último. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Olha aqui a prova da fidelidade. Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Esse pecar aqui é justamente quebrar a fidelidade. É fazer o que a mulher dele aconselhou. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Esse teu Deus não serve para nada, te arrancou tudo. Para que você vai manter a fidelidade com ele? Manda esse Deus para a casa do chapéu. Mas ele se manteve fiel ao Senhor. Que eu e você possamos pegar esse exemplo de Jó e seguir. Que você não troque Jesus por nada. Não troque Jesus por filho, não troque Jesus por marido, por esposa, por namorado. Veja o lugar que Jesus ocupa na sua vida. Se você tivesse uma balança da consciência e todas as coisas que têm valores para você, você pudesse colocar nessa balança. Se Deus não for a coisa mais pesada, tem alguma coisa errada. Porque a prioridade da minha e da sua vida já tem um tempo, né? É Deus, não é? Sim, a gente ama os filhos, a gente ama a esposa, ama o marido, ama os amigos, mas Deus tem que ser a prioridade na sua vida. Quando você troca as coisas de lugar, e eu estou falando de colocar pessoas no lugar de Deus, as coisas dão errado. Você sofre. E a escolha foi só sua. Não coloque pessoas no lugar de Deus. Elas não são Deus, elas são imperfeitas. Elas vão falhar com você. E por diversas vezes não foram elas que pediram para estar nesse lugar na sua vida. Você é quem colocou. Na sua vida é você que tem que ver o lugar de cada um. Amém? Tem hora que a prioridade é os filhos. Aí eu estou falando de tempo. Tem hora que a prioridade é o marido.
Tem hora que a prioridade é estudar, outra hora a prioridade é trabalhar. Tudo isso dentro do tempo. Mas Deus, acima de todas as coisas. Somos chamados de adoradores, de filhos de Deus, porque somos assim. Amém? Se você não está fazendo isso, muda. Muda, que você vai perceber que mudar aí a ordem dos fatores, ou do produto, né? Como é que é? Nossa, que gente boa de matemática, ainda estão lembrando. A ordem do quê? Dos fatores não altera o produto? Isso aí. Nesse caso, altera. Se você trocar as outras coisas e colocar Deus em primeiro lugar, que é o lugar dele, tudo vai dar certo. Se você abrir mão de qualquer outra coisa por Deus, vai dar certo. Mas se você abrir mão de Deus por qualquer outra coisa, e eu coloco aí pessoas, emprego, qualquer coisa, vai dar ruim em algum momento. Talvez não no primeiro momento, mas em um outro momento vai dar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga assim, ser grato é ser fiel. Outra coisa, a gratidão glorifica a Deus. Só isso já seria motivo para dar graças a Deus. Porque a nossa gratidão glorifica a Deus quando não temos os dons, quando não amamos os dons, mas o doador. A gratidão nos ajuda a perceber que tudo que temos não vem de nós, mas vem de Deus. 2 Coríntios 4,15, olha só o que diz. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos, olha só, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, tudo que Deus fará por nós, é para que justamente a graça seja abundante em nós, e a ação de graças também. Porque quando a gente dá ação de graças, quando a gente glorifica a Deus, aliás, quando a gente dá ação de graças, a gente glorifica a Deus. Amém? Deus é quem é exaltado. Por exemplo, neste lugar é um lugar de você dar graças a Deus. O tempo todo, é isso mesmo, você fala amém, glória a Deus, graças a Deus, obrigado Jesus. E com isso Deus vai sendo exaltado por você. Nessa noite Ele não espera coisa diferente. Se você veio aqui nessa noite esperando ouvir uma boa música, se você veio nessa noite esperando uma excelente palavra, mas algo só para massagear o seu ego, para você se sentir bem, você está no lugar errado. Porque nessa noite não se trata nem de mim, nem de você, nem de nenhum de nós. Se trata do Senhor. Tudo que é feito aqui é para a glória dEle. Se Ele curar, se Ele abençoar, se Ele libertar nessa noite, tudo é para a glória dEle. Teve uma passagem que Jesus estava andando com seus discípulos, aí viram alguém lá e falou assim, Jesus, por que Ele é assim? Quem pecou? Foi o pai dele, a mãe, o avô, a avó? Ele falou, não, Ele está assim para que se cumpra nele a glória de Deus. O tempo todo Deus está fazendo coisas para que Ele seja glorificado. Quando brilha o sol, quando desce a chuva, quando vem o frio, quando amanhece, quando anoitece, tudo isso é para a glória de Deus. Quando você dá um passeio, vai lá em Ubatuba, vai em Caraguá, quando você vai para algum lugar aí de litoral e vai lá se banhar na água salgada, e você começa a admirar tudo aquilo ali, não te dá uma vontade de glorificar a Deus? Você está curtindo aquilo ali, mas aquilo foi feito por Deus. Não tem como você não olhar e falar assim, nossa Deus, o Senhor é lindo, maravilhoso, como o Senhor é grande, só Deus para fazer uma coisa dessa mesmo. Quando você vê, você está agradecendo, está glorificando a Deus, e é isso que Deus espera de você, que você seja grato, e que a sua gratidão leve você a glorificá-lo. Diga assim, ser grato é glorificar a Deus. Outra coisa, a gratidão nos ajuda a ver a Deus. Nos ajuda a ver a Deus. A gratidão abre nossos olhos espirituais. Há um belo ciclo em dar graças a Deus. Quanto mais agradecemos a Ele, mais o vemos trabalhando em nós e ao nosso redor. A gratidão nos ajuda a sentir a presença de Deus, seu cuidado pessoal e seu tempo perfeito. Se você está achando que você está, como alguns falam, na maré de azar, está acordando com o pé esquerdo, como se fosse saci,
que tudo dá ruim para você. Alguns falam assim, tô zicado. Já ouviu isso? Tô zicado. Se você está achando que está assim, é porque você está vendo um ciclo de circunstâncias acontecendo na sua vida. Quero dizer para você que a gratidão, ela quebra esse ciclo. Porque às vezes o que está faltando é só isso, é só começar a agradecer. Para que de dentro para fora as coisas comecem a mudar. Porque muitas vezes a gente está aqui dentro ruim. Está tudo acontecendo de bom, está todo mundo sorrindo à nossa volta, está tudo bem. Mas você está lá, bronco, chateado, de cara feia. Só falta dar um graças a Deus, um obrigado, Senhor. E aquele ciclo é quebrado. E de dentro para fora você vai perceber que as coisas vão começar a mudar. E olha, Deus quer que a sua vida mude. E mude para melhor. João 10:10. Vim para que tenham vida e a tenham em... Glória a Deus. A gratidão nos ajuda a ver a Deus, né? A nossa gratidão nos ajuda a sentir a presença de Deus, seu cuidado pessoal e seu tempo perfeito. Quem se torna grato, se torna alguém sensível às obras de Deus e ao cuidado que Ele tem. O ingrato é aquele que não percebe o que está sendo feito para ele. Ou ele se torna insensível para tudo que é feito para ele. Mas já o grato não, é alguém que o tempo todo percebe que Deus está agindo nele e ao seu redor. E às vezes age ao redor porque ele é uma pessoa grata. Experimenta na tua casa parar de reclamar do teu marido. Oh Deus, aquela cruz, aquele encosto que o Senhor me deu. Tá dando a hora dele chegar. Misericórdia. Já vai chegar chutando o cachorro, dando tapa no papagaio, puxando a orelha do Joãozinho. Sabe? Começa a abençoar e agradecer pelo seu marido. Antes de mudar ele, vai mudar você. E o que você sente por ele. Ou às vezes o marido. Tinha um amigo meu, ele até pastor, ele fala assim, tinha um ditado que fala, quem casa com mulher feia tem raiva de feriado. Às vezes você é um cara, não é no sentido de mulher feia literal, sabe? Mas é aquela mulher rixosa, aquela mulher que é igual pingo d'água na cabeça, sabe? O tempo todo, a mulher, você chega em casa, você senta, a mulher já começa a reclamar. Ah, você sabe o que tua filha fez hoje? Aí o cachorro, começa a reclamar, e o cara, meu Deus, só queria esticar aqui o meu corpo no sofá. Oh Deus, o Senhor fechou a boca do leão, fecha a boca dessa mulher, está lá na Bíblia. Manda aquele anjo que fechou a boca do leão lá na cova dos leões, fecha a boca dessa matraca, eu preciso. Começa a mudar dentro de você, agradecendo, oh Deus, estou indo para casa, a minha mulher está lá, e em nome de Jesus, pela fé eu profetizo, ela vai estar cheirosa, sem aquela camiseta de vereador da Dilma, sem camiseta, oh Deus, aquela camiseta furada, aquele chinelo, aquelas unhas por fazer. Oh Deus, a mulher vai estar arrumada, Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero encontrar com um dragão, nem um canhão no caminho, Senhor. Começa, sabe, abençoar e agradecer, oh Deus, obrigado por aquela mulher maravilhosa. E se você encontrar, fala assim, oh Deus, está descabelada assim, toda feia, para arrumar a casa, para eu entrar, a casa está cheirosinha. Está tudo arrumado. Amém? A gente tem mania de sempre olhar pelo lado ruim das coisas, e tem tanta coisa boa. Eu já contei para vocês a história do cachorro que foi atropelado e estava na calçada, alguém jogou o cachorro morto na calçada. Todo mundo que passava reclamava do cheiro. Nossa, quem foi o imbecil que deixou esse cachorro aqui? Olha aqui, olha que coisa, né? Aquelas mulheres mais frescas, ai, né? E sai. Passou um senhor, olhou, botou a mão e falou assim, rapaz, olha que dente mais bonito. Seja assim. Começa a ver aquilo que tem de bom e ser grato por aquilo. Amém? Vocês estão vivos aí, né? Em nome de Jesus. Tiago 1:16-17. Não erreis, meus amados. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda a boa dádiva, diga assim, bênção.
E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Eu e você não podemos estar enganados. As nossas bênçãos, tudo que a gente precisa e busca em oração, busca em confiança e em fé, vem do céu para a nossa vida. Se torne grato por isso. Se torne grato. Diga assim: ser grato é ver Deus agindo em tudo. Deus vem a teu socorro. Ele é a tua ajuda. Amém? Outra coisa, gratidão traz paz. A gratidão nos ajuda a ver que a mão de Deus está em todas as nossas circunstâncias. Sua palavra nos diz que quando lhe agradecemos, Ele nos dá sua paz sobrenatural. Se você está precisando de paz, Jesus tem uma paz diferente de qualquer outra. Talvez você ache que por causa da sua necessidade você está atribulado, e se te der aquilo você vai ficar bem, às vezes não. A paz de Jesus é verdadeiramente duradoura. Ter paz quando se tem tudo é fácil. Quando tudo está no lugar, é muito tranquilo ter paz. Dinheiro na conta, está tudo bem com as crianças, está bem com o marido, está bem com a esposa, está trabalhando, está tudo certo, tudo pago, nada devendo. Agora experimenta faltar alguma coisa. Faltou o gás. Não precisa mais do que isso não. Faltou o gás em casa. Você chega, a mulher já está te esperando no portão. Acabou o gás. Você entra dentro de casa, ela abre as portas assim, sabe? Fica abrindo e fechando. Parece que está ventilando o armário. Não, é para mostrar para você que tá feio o negócio lá. Sabe? Tem umas abençoadas que faz isso. Abre a geladeira às 10 vezes quando o marido chega. Só para mostrar. Só tem o ovo e a água. Sabe? É fogo. Quero dizer para você que Deus tem paz para esse momento difícil. E até momentos mais complicados, como perder alguém, como estar correndo risco de morte, porque às vezes numa situação você está doente e acha que pode vir até a perecer, porque vai passar por uma cirurgia complicada. Quero dizer para você que se você quiser, Jesus tem a paz, que excede o entendimento. Amém? Filipenses 4, de 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu posso pedir, irmãos, você pode pedir. Eu posso clamar, você pode clamar. Mas na nossa oração não pode só haver pedidos e reclamações para Deus. Deve haver também ação de graça. Então, antes de pedir, conselho para você, na sua oração, em vez de começar pedindo, comece agradecendo por aquilo que Deus te deu. É um conselho bíblico, para mim e para você. Portanto, se torna uma verdade espiritual para as nossas vidas. Para a gente entrar na presença do Senhor, a gente precisa também entrar com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, aonde a gente precisa de paz é justamente nesse lugar. E a paz que excede o entendimento guardará os corações e os pensamentos. Porque a gente fica atribulado de alma e os pensamentos acelerados. E aquilo só piora o nosso estado, não é verdade? Quando você está com um problema, não é assim? Perde noite de sono, não trabalha direito, briga com todo mundo, é mal criado, é mal educado. E o problema é só seu, os outros não tem nada a ver com aquilo, mas você briga e implica com todo mundo. Quer um conselho? Entre em oração, agradeça ao Senhor, e Ele te dará uma paz que excede o entendimento. Você vai falar, meu Deus, eu não sei nem o que aconteceu. Aí alguém vai falar assim, você tomou Rivotril? Porque com essa situação só estando anestesiado, sabe? E você não, é a paz que excede o entendimento, que não dá para explicar. É uma paz que não advém das coisas tudo certinho na vida. É uma paz para os momentos difíceis, de tribulação, de mar bravo, de águas agitadas. Deus tem paz para esse momento. Amém? Diga assim, ser grato é ser pacificado por Deus. Irmãos, a gratidão me leva e leva você a lembrar do que Deus já fez. E isso já deve servir para acalmar o teu coração e a tua mente, desacelerar os seus pensamentos de destruição, pensamentos de autodestruição. É lembrar do que Deus já fez.
Essa é a proposta dessa mensagem, que a gratidão te leve a ter sempre no coração as memórias do que Deus já fez. E um coração grato é justamente esse coração, que está sempre lembrando, sabendo o que Deus fez, faz e fará. Não importa o que está acontecendo, não importa a economia, não importa se eu tenho emprego ou não, Deus está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha família, Deus está provendo tudo o que eu preciso. E aqui tem pessoas que são testemunha do que eu estou falando. Eu não estou falando de teoria, eu estou falando de coisas que nós vivemos, de experiências vividas. Se elencássemos aqui, pelo menos uma meia dúzia, a me contar de momentos difíceis, que Deus entrou com providência. Cadê a gratidão? Diga assim: obrigado, Jesus. A gratidão também nos atrai para Deus. O poder da gratidão, pela magnitude da bondade imerecida de Deus, nos atrai a Ele. Vemos isso quando Jesus curou 10 leprosos. Já viu essa história? Enquanto Jesus passava, todos os 10 clamavam por cura. Aí ele disse, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Ordenou Jesus, e à medida que iam, foram curados. O processo da cura, da bênção deles era em eles ir e se apresentar, ainda estando leprosos. Uma doença incurável na época. E por fé, eles iam e se apresentavam, obedeciam à palavra de Jesus e já chegavam lá limpos. E o sacerdote os declarava limpo. Aí ele poderia voltar ao convívio da sociedade. Afinal de contas, leproso não podia viver na sociedade. Ele era apedrejado, ele era lançado para fora, tinha lugares só para eles. Quem assistiu aí The Chosen aí deve ter visto uma situação dessa aí do leproso que chegou até Jesus, né? Eles não viviam em sociedade, irmãos. Eles eram impuros, aquilo contaminava os outros. Eles eram até apedrejados. E quem via, gritava: fica aí, não se aproxima não. Jesus mandou eles se apresentar ao sacerdote, e pela fé deles, de saírem da onde Jesus estava e irem se apresentar, eles foram curados. Amém? Mas olha só, os dedos foram restaurados e as úlceras, as feridas, desapareceram quando a sensação plena voltou aos seus rostos e membros. Certamente todos estavam felizes, mas apenas um estava agradecido. Apenas um voltou para Jesus e caiu aos seus pés e agradeceu. Isso está lá em Lucas 17, do 17 ao 19. Jesus perguntou: não foram todos os 10 purificados? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para louvar a Deus, ou seja, agradecer, né? Exceto esse estrangeiro. Olha só, eram 10 e o único que voltou nem judeu era, mas foi o único que honrou a Deus. Então ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Nós precisamos ser mais gratos, irmãos, por tudo que Deus faz. Segunda-feira tem gente recebendo milagre aqui e vem contar. Se você está recebendo bênçãos quando você vem aqui e faz as campanhas e não está contando, você está errado. Você precisa vir testemunhar para que você gere nas outras pessoas que estão te ouvindo a fé que ela precisa para alcançar. Você pode ser um instrumento para a fé das pessoas, amém? Para despertar a fé e a confiança das pessoas. Às vezes só falta o seu testemunho para que a pessoa fale: se Deus deu para ele, vai dar para mim também. Venha e testemunhe em nome de Jesus. Diga assim: ser grato é ser... Peraí, irmão, correu aqui. É ser atraído por Deus. A gratidão também ela traz contentamento. E eu chamo de contentamento satisfação, irmãos. Ficar satisfeito, pleno, saciado. Disse que a gratidão torna o que temos o suficiente. Se não formos gratos pelo que Deus nos deu, obter mais também não nos satisfará. Ser grato é a chave para o contentamento. Se você não é uma pessoa grata, jamais você vai se preencher. Sempre vai ficar te faltando. Na nossa vida, a única coisa que de fato em mim e você deve sempre ter falta, deve ter sempre uma fome, um desejo, uma sede, é da presença de Deus, amém? Das outras coisas a gente pode se sentir saciado. Sabe, Paulo falou assim: eu sei ter, eu sei não ter, eu sei passar fome, eu sei ter muito, não ter nada.
Esse é o crente grato. Esse é o cristão grato, que sabe passar por toda a situação. O que não pode faltar para ele é Jesus. O que não pode faltar para mim e para você no dia a dia é Jesus. Pode faltar o dinheiro, sim, do pãozinho? Pode faltar. Pode faltar o arroz? Pode faltar. Pode faltar o dinheiro da água ou da luz? Pode faltar. O que não pode faltar na minha e na sua vida é a presença de Deus. E nem a sede, nem a fome do nosso Deus. Que você seja um buraco negro nesse sentido. Que sempre está atraindo a presença de Deus e se enchendo dele. E que você fale, a experiência de hoje não está boa, amanhã eu quero uma experiência melhor. Amém? Timóteo 6,7, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Parece as palavras de Jó, não é? Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso o quê? Satisfeitos, contentes, que estejamos sentindo a sensação de suficiência. Está tudo bem. Nessa situação de contentamento e de graça, de gratidão, você vai falar o Salmo 23, pelo menos o primeiro versículo, com mais tranquilidade. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Porque Deus é tudo para você, amém? O que não pode faltar na nossa vida é Jesus. Diga assim, ser grato é estar satisfeito. Ser grato é estar satisfeito. A gratidão também nos leva à alegria. O transbordamento de gratidão é alegria. Perceber a abundante bondade de Deus, mesmo nas dificuldades, é uma porta de entrada para a alegria. O Salmo 126 mostra isso tão claramente quando os exilados hebreus cantaram seus agradecimentos a Deus por trazê-los de volta a Israel. O Salmo 126, principalmente a parte final que fala assim, o Senhor fez grandes coisas por nós, e estamos cheios de alegria. Em outra versão diz, maravilhas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quem tem a memória fresca das bênçãos de Deus, está sempre alegre, sempre feliz, porque sabe que o tempo todo está sendo agraciado por Deus, abençoado pelo Senhor. Tem um homem aqui, o John Miller, não faço ideia se ele é escritor, se ele é pensador, mas ele disse uma frase muito bacana. O quão feliz é uma pessoa depende da profundidade de sua gratidão. Veja só, o quão feliz é uma pessoa depende da profundidade de sua gratidão. Quer medir a sua alegria? Meça ela pela gratidão que você tem a Deus. Se você é uma pessoa que não costuma dar graças a Deus, você deve ser um pouquinho menos alegre do que outros que estão sempre agradecendo. Que você mude isso. Que todo dia seja uma prática na sua vida, estar dando graças a Deus por aquilo que Ele fez. Diga assim, ser grato é ser feliz. Diga assim, quanto mais grato eu for, mais feliz serei. Amém. Eu quero dividir aqui, já estou encerrando. Quero compartilhar com você uma reflexão. Não sei se eu coloquei. A reflexão diz assim: se amanhã... coloquei sim, obrigado. Se amanhã você acordasse apenas com o que agradeceu hoje, o que você teria? Pensa nisso. Pensa amanhã, segunda-feira. Se, num cenário hipotético, amanhã, quando você acordasse, você só poderia ter aquilo que você agradeceu hoje, o que será que você teria no dia de amanhã? E ali faz uma outra pergunta terrível. Você ao menos acordaria? Isso fala de alguém que levanta e dorme sem agradecer ao Senhor. Tem 2 salmos ou 2 versículos que fala assim, um fala assim: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. É alguém que está grato, que vai dormir e sabe que a proteção do Senhor estará sobre ele e a família dele.
e um outro que diz assim: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Será que você teria essas duas realidades na sua vida? E amanhã, será que você acordaria com alguma coisa? Pelo menos estaria vivo? Essa é a reflexão que eu deixo para você. Você tem levado uma vida de gratidão? Ou a sua boca é uma boca que só murmura? Se você murmura, você está empurrando a sua bênção cada vez mais para frente. Às vezes ela está tão próximo de chegar e o diabo te tenta. Ele aperta um pouquinho só e você já começa a reclamar. Aí a bênção ela ganha uns quilômetros à frente de você. Deus quer te abençoar, mas você tem procurado se abençoar também? Deus manda a bênção, mas você está abraçando ela ou você está empurrando ela com a sua murmuração, com a sua reclamação, com a sua atitude, o jeito que você vive? Hoje o Senhor nos convida a reconhecer quem Ele é e a erguer um altar de gratidão, como os homens no passado, a Ele. A darmos um comando às nossas emoções, ao nosso coração, de bendizer ao Senhor. No começo eu falei uma frase para vocês. Pode colocar ela para mim, é a última coisa. Orar antes de fazer algo é... Nós oramos, não foi? Porque a gente quer depender do Senhor. Mas agora a segunda oração. Orar depois de fazer é... Então eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus.